Passaremos agora a palavra para o candidato Eliseu Neto. Bom dia, também quero reforçar, parabéns aos jovens que estão aqui, ao Grêmio que fez isso. Eu fui presidente do Grêmio a vida inteira, o pessoal dizia que até uma ditadura, que todo ano estava lá. Fui de grupo de jovens, de escoteiro, é igual aqui, tá bem lindo, daqui a um futuro a gente se encontra. E eu não sou político, é a minha primeira candidatura, há 10 anos atrás eu fui assessor do estudante. Eu sou psicólogo, estudei na FRJ, depois fiz pós na PUC, em psicopedagogia, psicanálise. Eu sou especialista em adolescentes, sou psicólogo EBATA. Eu trabalho, alguns aqui devem me conhecer por causa do Grupo Orientando, a minha empresa que trabalha com orientação profissional, eu trabalho com vocês aí que estão escolhendo o vestibular e pensando em futuro. E foi justamente por isso que eu resolvi me candidatar. Há mais de 12 anos eu venho brigando em todas as escolas, nós temos que mudar a escola, o vestibular não pode ser o objetivo, a gente não pode mais enganar os jovens dizendo que passar no vestibular vai garantir o futuro de alguém, porque não vai mais, né? As melhores faculdades não garantem o lugar no mercado de trabalho, são as competências. Quem depois quiser receber o meu material pode procurar na minha fanpage, tem uma tirinha, a gente fez o material todo em quadrinhos, e fala sobre isso. As competências mais importantes hoje no mercado de trabalho é criatividade, liderança, relacionamento em equipe, né? Quer dizer, não é matemática, inglês, português. A gente coloca os filhos em escolas e acha que está fazendo a melhor coisa possível, mas as 25% melhores escolas do Brasil têm nota abaixo das 25% piores escolas da Europa. Isso no PISA, em vários testes educacionais. Quer dizer, no mundo globalizado, onde muitos de vocês vão ser executivos, vão trabalhar fora, vocês estão numa educação que prepara vocês para o mundo para a década de 80. Para o mundo que já passou, onde se eu tivesse ali o melhor diploma, o melhor curso de inglês, ou informática, esse é o cara. Hoje, então, no máximo, vou ter que ter um curso de mandarim, vou ter que ter uns 3 diplomas diferentes para começar a pensar sobre isso. A escola, ela tem que se reformular, ela tem que desenvolver competências. Eu tenho que aprender a fazer um currículo, eu tenho que aprender a fazer uma reunião, a fazer um projeto, a participar melhor do mercado de trabalho. E se a escola não está fazendo isso, a culpa é dos políticos. Eu fiquei a vida inteira brigando nos gabinetes dos políticos, dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer um projeto, vamos criar grupos nas escolas, vamos fazer orientação profissional. Hoje em dia, os cursos técnicos são uma realidade. O Cefet tem 100% de empregabilidade. Um técnico em solda ganha R$20 mil em Manaus no começo de carreira. Um técnico em eletrotécnico ganha 5, 6, 7 mil reais. Um técnico em Oracle, $12 mil. E aí a gente está brigando para fazer comunicação, então o salário inicial de 2 mil para vamos fazer engenharia, né? Porque é do futuro. 70% dos caras que se formam em engenharia desistem da área. Porque o cara vai fazer engenharia do meio ambiente porque ele gosta de planta. Ele não faz a menor ideia de que engenharia de meio ambiente é cálculo do começo ao fim. Ou então vai fazer relações internacionais porque ele fala inglês e português e espanhol. E relações internacionais é um curso de política. Quer dizer, a gente tem uma galera da idade de vocês que se mata passando no vestibular, estudando para o Enem, e 80% dos jovens da idade de vocês que passam no vestibular não vão trabalhar naquilo. Metade vai trocar durante a faculdade e metade vai trocar depois de formado. Por quê? Falta o ensino, a escola, ensinar para vocês sobre o mercado de trabalho. A gente não precisa ir tão longe. Na Argentina, eu estive lá dando aula um tempo atrás, eles têm direito do consumidor na escola, empreendedorismo, marketing. A Argentina não tem mais vestibular. Tem um ciclo básico comum que você ingressa e quando você tem as notas adequadas, você entra na faculdade. Quer dizer, você não precisa estar na Europa para poder rever essa situação. É claro que eu não posso acabar com o vestibular, mas qual é o meu projeto? Estou entrando para um projeto muito concreto. Criar uma disciplina de orientação profissional obrigatória e curricular nas escolas cariocas. Quer dizer, a escola vai ter obrigação, isso já está sendo feito nos ginásios cariocas, chama projeto de vida, mas isso vai ter que ser feito em todas as escolas. Quer dizer, a escola vai ter que ensinar para vocês como é que eu abro uma empresa, o que é um CNPJ, como é que eu entro no mercado de trabalho, como é que eu me coloco nisso. Quer dizer, será que é verdade mesmo que eu tenho que gastar todas as minhas energias passando no vestibular? Ou será que de repente se eu quero fazer teatro, vale mais eu fazer um curso profissionalizante do que fazer artes cênicas? Será que se eu quero ser cantor, vale a pena fazer a faculdade de música lá no Rio ou vale mais eu montar uma banda? A escola tem que discutir isso com vocês. Orientador educacional, vocês têm aqui, meu amigo Arthur Mota foi quem me trouxe para cá, mas assim, as escolas do município nenhuma tem mais, não tem mais orientador educacional. A escola é professor e sala de aula, mais nada. Mas quem vai discutir drogas, sexualidade, questões de gênero com os alunos? Ninguém. O aluno hoje tem um problema, só resta a família. Mas peraí, a família não está preparada para trabalhar com isso. Então o jovem fica abandonado. Então a minha proposta,
quem pegou o meu panfletinho tem ali dentro, é uma escola diferente, é uma escola que trabalha sustentabilidade, orientação profissional, questões de diversidade, quer dizer, que repense sobre isso e é por isso que eu me candidatei. Isso aí, obrigado. Para a Secretaria de Educação, chama Escolhendo a Trabalho, e eu fui entrevistar a Major Priscila. Eu não, né? Eu sou o consultor da série, o apresentador, mas eu fui. E acho o trabalho do UPP muito importante, né? Você levar civilidade e a pacificação do morro. As escolas do amanhã são um projeto super interessante que eu pretendo apoiar, não sei se todo mundo conhece, são escolas onde, além do conteúdo formal, eles estão trabalhando até a questão da violência com essa juventude, quer dizer, como é que lidar com alguém que levou bala perdida, com meu amigo que morreu há pouco tempo. Eu acho que falta a gente conhecer um pouco com o que esse jovem se depara. Eu já, uma aluna minha já vivenciou um garoto que ameaçou o professor, porque conhecia o cara do tráfico, e o professor era amigo de alguém da milícia, e no segundo dia o menino amanheceu morto com as mãos cortadas e a língua cortada fora. Então, assim, nós temos que levar, através da educação, para esse espaço. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Levar cultura, quer dizer, não adianta só a gente pacificar e aqueles jovens não ter acesso ao trabalho, não ter acesso à cultura, não ter acesso a uma porta de saída para a violência e para a criminalidade. Quer dizer, eles têm que ter uma via de acesso. E eu acredito muito na educação, com cursos profissionalizantes, teatro, cultura. Então, de novo, eu vou voltar ao meu tema, a gente tem que reformular a escola. A escola é como a maneira que a gente tem para mudar o Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tem que levar, através da escola, uma nova percepção de cidadania. Esse cara tem que saber os seus direitos e exigi-los. Essa que é a minha grande proposta e eu quero levar isso para dentro das UPPs de maneira mais forte. Eu também acho que a segurança pública é calamitosa no Rio. Inclusive isso que você falou, quer dizer, a nossa política de drogas é um pouco equivocada, quer dizer, a gente tem que pensar nela como um problema de saúde pública e não um problema de polícia, né? A gente não tem que prender o usuário, mas entender o que está levando esse jovem a fazer a utilização da droga e quer dizer, se está fazendo malefício ou não. Então a gente tem que pensar um pouco em quem é o policial hoje também, né? Porque o policial é um cara que é muito mal remunerado, geralmente ele mora na comunidade onde o bandido mora. Então a gente tem que começar primeiro, aumentar o salário desse cara, capacitar esse profissional, quer dizer, eu acompanhei na Prefeitura do Rio um projeto que é os policiais que trabalham com as travestis de rua na Lapa. Né, que espancavam as travestis, batiam as travestis. A prefeitura tem um projeto que chama Projeto Damas, que é pegar essas travestis, educá-las, quer dizer, terminar o ensino básico, ou o ensino médio, ou técnico, e reinseri-las no mercado de trabalho. E aí não adianta se elas vão ser humilhadas em outro espaço, ou ser espancadas pela polícia, ou maltratadas. Então a gente tem que fazer a educação desse policial, fazer o treinamento desse policial. A gente teve um tempo atrás o projeto Delegacia Legal, que fez isso, né, com que pelo menos o atendente que vai te receber quando você foi assaltado ou atacado soubesse te atender melhor. Então começa por aí, a gente tem que primeiro fazer treinamento desse policial. Não adianta pegar o cara com um salário baixo e colocar uma arma na mão dele, que a gente vai viver essa política de atira primeiro e vê depois. Eu acho que primeiro a gente tem que então ver quem é o cara que nós estamos colocando na rua. E isso é o que o vereador pode começar a fiscalizar e levar propostas objetivas para capacitar esse policial. Com o PMDB para majoritário, nem para vereador, eu vou ter que concordar com tudo e apoiar tudo, é imbecilizar quem está ouvindo a gente. Porque, na verdade, eu sou contra várias coisas do prefeito. Na convenção do partido, o PPS se posicionou sobre isso. Só aceitamos fazer a coligação porque o prefeito assinou um termo de compromisso dizendo aumentar para 30%, quer dizer, sair dos 25% chegar a 30%, e fomos muito claros, inclusive o presidente do partido, que nós vamos cobrar isso dele. E eu não terei o menor problema, eu acho que o Remon lançou uma ideia muito boa, vamos ver quem estão financiando a campanha, vamos ver, o meu financiamento de campanha está online, vocês podem pelo sistema TRE verificar, eu não ganhei dinheiro de ninguém, quem está fazendo a minha campanha são jovens,
adolescentes que querem mudar a educação, querem mudar. Eu não tenho rabo preso com ninguém e o meu mandato vai ser um mandato dessa maneira. Eu jamais iria largar minha carreira, minha história, para ficar fazendo voto de prefeito. A minha história não é essa. Então, primeiro eu quero posicionar isso. Eu optei por estar no PPS, que é um partido que vai pela educação. Fizemos campanha para o Gabeira na última eleição e que agora a gente achou que é possível se coligar para brigar para que se mude muitas coisas que estão equivocadas na atual gestão. Quanto ao transporte, acho importante dizer, transporte de massa é metrô. Eu fui estudar sobre educação em Berlim, o transporte de metrô de Berlim é uma outra história, você não tem nem catraca. Você entra e o cara acredita que você pagou o metrô ou não. Então eu acho que o metrô, as barcas são a situação. Infelizmente, os vereadores e a prefeitura não podem legislar sobre o metrô. O que a gente pode pedir, queremos que seja tal linha, o prefeito acho que deve se posicionar. Eu também sou absoluto, eu não tenho carro, não dirijo, sou um cara meio ecológico com isso, e uso o metrô para cima e para baixo, é uma desgraça esse minhocão que a gente tem que repensar sobre isso. Uma das propostas que eu pretendo levar é a gente também inferir sobre as linhas de ônibus. A gente fica 10, 15, 20 minutos esperando o ônibus passar. E tem um monte de linha. A gente pode ter menos linhas e mais carros em cada linha. Quer dizer, em vez de eu ficar 20 minutos esperando o ônibus passar, ele pode passar a cada 5 minutos. E aí acho que os vereadores podem cobrar esse tipo de coisa. Gostou, né? Eu também acho que tem que ter metrô de ônibus de madrugada. Quer dizer, a gente fica 1 hora para esperar um ônibus para voltar de uma festa. A galera que está na minha campanha é toda jovem. É isso. Eles diziam, não tem ônibus. A gente fez um evento de campanha que acabava às 10 e ninguém podia voltar para casa. Então eu acho que isso sim, tem que ser concreto. E a minha escolha por estar no PPS é porque eu acho que a gente vai poder fazer esse diálogo, cobrar quando tem que ser cobrado. Vocês podem perceber que eu vou fazer isso, como eu sei que o colega Raimundo faz sempre. Mas eu acredito que as duas têm a mesma resposta, quer dizer, eu só consigo ver a participação da população através de educação e voto. Acho que primeiro a gente tem que entender por que a nossa educação decaiu tanto. Eu acho que um dos motivos é que o povo que não é educado não sabe eleger e acaba assim então vendendo voto. Eu na minha campanha me deparei muito com isso, com um lugar onde eu vou discutir educação, discutir propósito, e alguém me pede um saco de cimento, me pede para pintar apartamento, fala de outros candidatos que estão fazendo isso. E eu tenho feito até um trabalho pedagógico, falo assim, isso é crime eleitoral, se alguém está dando camiseta para o seu time ou algo assim, é um criminoso. E aí a gente perde o espaço do debate político. Então, a população tem que ser educada, e nas minhas propostas é isso, levar a cidadania para dentro da escola básica, para todas as escolas tem que falar sobre isso. Como é que é a eleição para vereador? Quer dizer, eu sei que se eu voto em tal candidato, eu posso estar elegendo uma outra pessoa na campanha para vereador, eu sei como é que funciona o quociente eleitoral, eu sei como é que funciona a questão da política, muita gente vota e não sabe disso. E aí depois fica difícil de haver uma participação efetiva. Pouca gente sabe realmente o que está fazendo quando está votando. Sobre a remoção das pessoas, eu acho que o diálogo tem que ser muito maior do que está sendo feito. Quer dizer, para onde estão indo, como é que estão indo, que essas pessoas vão ter meio de locomoção, vão trabalhar perto da sua região. Então eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. A população que tem que se manifestar, mas a gente não adianta soltar na mão dele se ele não tem a capacidade para fazer isso. Por mais que a gente seja comunista, que a gente peça para o povo se manifestar, se ele não tem as condições, não tem o ensino básico, não tem a instrução para saber o que está acontecendo, para se posicionar, a resposta que a gente tem é essa apatia política que é muito triste, que me assusta muito, né? Ninguém quer saber, a pessoa fala do voto nulo, as pessoas ainda acham que o voto nulo anula a eleição. Isso é mentiroso. Se um candidato aqui de nós tiver um voto, a gente entra com um voto. Mas quem que sabe sobre isso? Então eu acho que a única saída que a gente tem... Acabou meu tempo? A única saída que a gente tem é educar a população de verdade, quer dizer, não é repassar conteúdo, não é só matemática e física, mas que criemos ali sujeitos pensantes, sujeitos capazes de refletir sobre o seu lugar no mundo e os seus direitos, porque não adianta a gente fazer um monte de leis se eu não conheço as leis, se eu não sei como acionar, não sei como entrar na justiça, não sei aonde reivindicar. Então, o que adianta a lei existir? A gente tem uma lei para poucos, a gente precisa ter uma lei para muitos, e é isso que a gente tem que começar a fazer a partir da educação. Obrigado, secretário. Próximo candidato. Queria agradecer quem ficou aqui até agora, porque é isso mesmo, é assim que a gente faz
política, indagando e perguntando aos colegas que estão aqui debatendo. É muito importante vocês conhecerem nossas profissões. E eu volto a frisar o meu objetivo aqui. Eu acho segurança muito importante, saúde muito importante, tudo muito importante, mas sem educação a gente não vai mudar a nossa cidade, não vai mudar nosso país. A população só vai exigir seus direitos se a gente reformular o nosso processo de educação. Eu sou um especialista em educação, trabalho com isso desde os 15 anos de idade e a minha ideia é levar isso para a Câmara de Vereadores. Quer dizer, tenho minhas críticas sim a algumas questões da atual prefeitura, aliás, a várias questões. Também tem algumas coisas que eu acho que foram positivas, aliás, eu fui consultor de algumas coisas dentro do Ginásio Experimental Carioca. Eu acho que quem puder conhecer um pouco mais, vá na minha fanpage ou no site, conhecer quais são as propostas. Eu acho isso muito importante, mesmo quem já acha que tem candidato escolhido, entender do que a gente está falando, do que eu estou falando. A gente me coloca à disposição até para conversar com você pelas redes sociais, porque é muito importante a gente escolher com cuidado. Nós temos hoje no Brasil um monte de vagas abertas para os cargos executivos, porque a gente não tem aqui população com qualificação profissional para isso. A gente tem que aturar estrangeiros vindo de fora, ocupando as vagas que eu acho que deveriam ser de vocês. Nós temos um apagão tecnológico, nós não temos mão de obra para a Copa do Mundo, nem para as Olimpíadas, ninguém está fazendo nada a respeito disso. E isso só se resolve dentro da escola. Se a escola não informar sobre cursos profissionalizantes, técnicos, mercado de trabalho, se a gente não preparar vocês para o mundo globalizado que a gente vive hoje, realmente a gente não vai ter emprego para nós e vamos cada vez mais ter que lidar com pessoas de fora vindo ocupar e aí fazer o que fazem hoje com a cidade do Rio de Janeiro, quando os recursos não ficam por aqui. É isso aí, meu número é 23000, 3 zeros. Eu conto com o voto de vocês. Obrigado. Eliseu Neto, 23000, vote certo, Eliseu Neto, 23000, educação, dedicação, orientação, Eliseu Neto é a indicação.